Então, pessoal, boa noite para todos. Estão todos ouvindo direitinho? Muito bem. Então, nós vamos começar o nosso curso aí remoto, né? Deixa eu só deixar de admitir mais algumas pessoas aqui. Isso. E nossa, é uma experiência nova que nós estamos tendo, né? E espero que corra tudo bem. Eu vou fazer várias aulas síncronas, né? Então, essas aulas no horário das aulas mesmo. E vamos fazer também, vou disponibilizar também Filico, algumas aulas. bolo, obrigado. Oi, estão ouvindo? O pessoal que está aí podia desabilitar o microfone, desativar o som, porque senão algum barulho da casa de vocês fica entrando aqui, sabe? Vocês estão ouvindo direitinho? Sim, sim. Beleza. Então, gente, nós vamos fazer o semestre. Espero que mais para o final do semestre a gente consiga ainda fazer alguma aula prática, né? Porque engrandece bem o curso, uma aula prática. Mas, de qualquer maneira, a gente vai vendo a evolução das coisas e vamos tentar aí, durante o semestre, aproveitar o máximo possível, né? Eu pensei em fazer aí essas aulas síncronas, né? Para a gente ter contato aí pelo menos uma vez por semana. E vou pedir para vocês colaborarem, darem sugestões também. Não sei se vocês têm o WhatsApp na sala. A gente podia criar um grupo de WhatsApp aí para a gente se comunicar também, né? Vocês têm um grupo de WhatsApp já na sala? Tem ou não? Temos sim, professor. Tem. Vocês podiam me incluir aí. Depois vocês querem anotar meu telefone? Anota aí, ó. O Deixa eu, 9. deixa eu Anota. pegar só um minuto. Beleza. Pode falar. É o 9. Eu tenho seu telefone, professor. Você tem? Então me inclui no grupo, por favor. Porque aí a gente pode trocar ideias e Tá. passar algumas coisas para vocês. Então eu estou pensando em Você me fazer. passou quando eu estava tendo aula presencial. Ah, legal. Nós tivemos uma aula só, não foi? Foi só uma, não foi? Isso, vou Duas, te eu colocar acho. aqui. Duas, né? Duas ou uma só? Foi uma só. Depois veio a pandemia, né? Então, gente, me inclui no grupo de WhatsApp de vocês aí, manda uma mensagem para mim aí que eu vou passar algumas coisas para vocês pelo WhatsApp também. Então, eu vou fazer as aulas pelo Zoom. Eu acho que é um bom mecanismo aí, dá para a gente compartilhar a tela, tranquilo. E eu vou avisando a vocês a reunião, eu vou mandando para vocês o link, né? E aí toda semana a gente entra. Eu espero fazer bastante aula síncrona, sabe? Eu acho que é uma boa maneira da gente interagir, para vocês poderem tirar ideias também. E vou passar também alguns trabalhos para vocês fazerem, de acordo com as aulas, né? E vou disponibilizar as aulas que forem síncronas e as assíncronas no YouTube. Meu YouTube é Ricardo Luiz Carneiro. Aí eu vou deixar essas aulas gravadas, inclusive essa que a gente já está gravando aí, tá? E vou deixar outras também gravadas lá. O curso da noite que eu estou dando agora é igual ao da manhã. Então, vocês podem ver lá, as aulas vão ser praticamente as mesmas, né? Do curso noturno e o curso diurno, né? Hoje, gente, eu vou fazer uma pequena revisão aí com vocês, né? Sobre os conceitos que a gente já teve, porque tem bastante tempo que a gente já teve a aula. E vou passar já uma tarefa, que é a análise de alguns exercícios aqui que eu vou passar para vocês. Infelizmente, essa parte é feita prática, né? Mas vamos fazer na teoria, tem um programa interessante aqui para a gente analisar. E depois a gente também pode fazer aula prática, quando tiver possibilidade, a gente pode fazer essa aula que a gente fez aqui na teoria, online, fazer prática, tá? A avaliação, a gente vai combinar aí, vamos fazer uma prova, uma coisa bem tranquila para vocês, não vou complicar a vida de ninguém, não. E fazer também um trabalho, né? A gente vai combinando aí durante o semestre, vai trocando ideias para a gente ver como é que as coisas vão evoluir, né? Nós estamos todos aqui aprendendo, né? É uma coisa nova para a gente, então a gente vai trocando as ideias, a gente vai observando a opinião de vocês também, de como que seriam melhor as coisas, a gente vai aí trocando ideias. A gente pode se comunicar bastante aí pelo WhatsApp, né? E toda quinta-feira, nesse horário, eu vou estar aqui com vocês e, se não, eu aviso vocês antes, né? E a gente vai fazer a aula assíncrona, que eu vou gravar
e vou deixar lá no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, que é Ricardo Luiz Carneiro. Mas, por enquanto, não tem filme nenhum lá ainda não. Mas semana que vem já vai ter. Mas semana que vem a aula vai ser como essa. Vai ser uma aula síncrona. Tá certo? Tem alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Pode ser. Pessoas, eu não sei se eu entendi direito, nós vamos usar um aplicativo para poder tratar a cinesiologia, é isso? Vocês vão usar o Zoom, né, para assistir às Não, aulas. não, sim, mas as aulas teoricamente práticas, elas vão ser... As a gente aulas vai- práticas vão ser feitas aqui e eu vou usar um aplicativo, que é o iMuscle, que tem os movimentos, tem tudo, a gente vai analisar esses movimentos, Ah, não, então eu entendeu? entendi certo. Bacana, É, obrigado. é mais ou menos, ele faz aqueles movimentos, né, Certo. que a gente vai analisar. E depois nós vamos tentar fazer essa aula prática, né, que é bem mais agradável, tem bastante mais conteúdo, né, do que Mas é simplesmente mais analisar o bonequinho. aplicável, né? Oi? E mais aplicável também. Mais aplicável. O bonequinho também é legal, vocês vão ver que vai dar para ver, mas a aula prática é sempre diferente, né? Também as aulas de alongamento que a gente vai ter, a prática é sempre melhor. Então, eu vou tentar deixar essas aulas que são mais práticas, mais para o final, para ver se a gente consegue fazer prática mesmo, presencial, né? Enquanto se não der, a gente vai dar um jeito de tentar fazer melhor maneira possível para vocês. Tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Então, quinta-feira que vem vai ser aula igualzinho, vai ser essa aula síncrona e a gente vai entrar no Zoom aí também e vamos fazer a nossa aula, certo? Dúvidas? Tranquilo? Perfeito. Vou compartilhar a tela aqui agora. Vamos fazer uma pequena revisão daquelas aulas que a gente já teve. Então, aqueles conceitos básicos que a gente viu de cinesiologia, né? Quais são esses conceitos básicos aí? A cinesiologia, a gente viu, ela é o estudo da integração entre a estrutura e a função na produção do movimento. Então, ela deriva daquelas duas palavras, kinese significa movimento e logos significa estudo. Então, cinesiologia não é nada mais, nada menos do que o estudo do movimento, né? Então, a gente pode estudar o movimento de várias maneiras. Aqui no curso, a gente vai estudar voltado para a análise dos movimentos da educação física, do treinamento, da corrida, da musculação, do crossfit. A gente vai tentar focar basicamente nos movimentos que têm interesse para a gente dentro da atividade física, né? Os exercícios da musculação vão ser bastante analisados também, e isso aí é o que vai ser a nossa tônica. Então, o foco nosso é esse controle aí do movimento, essa explicação de como que acontecem os movimentos, tudo que a gente já tinha estudado, né? O pessoal podia fechar o som aí que está dando uma... O pessoal fechar o microfone, senão dá interferência aqui. E aí, a cinesiologia, né, gente, ela é uma área do conhecimento que surgiu aí desde os primórdios lá, principalmente com os artistas, que eles faziam aquelas obras de arte, Michelangelo, Leonardo da Vinci, aquele pessoal da época mais antiga, né? E eles, então, faziam esculturas, faziam pinturas, e para isso eles tinham que ter exatamente a forma do corpo, né? Então, eles começaram a estudar anatomia, objetivando verificar como que era a perfeição, para ter uma coisa muito perfeita em relação às pinturas e às esculturas que eles faziam, geralmente, do corpo humano, né? Então, eles começaram a estudar anatomia, daí o início, né, dessa nossa anatomia, que basicamente a cinesiologia, ela é anatomia aplicada ao movimento, né? É aquela anatomia dinâmica, anatomia do movimento. Isso que a gente vai, então, estudar aí durante o curso. A gente vai pegar os músculos, vai pegar as articulações, vai pegar cada articulação e estudar aí para a gente ter uma ideia do qual é o músculo que está trabalhando, o conjunto, o grupamento muscular. Hoje em dia tem muito isso, né? A gente não foca muito em músculos isolados, a gente foca mais nas cadeias, a gente chama daquelas cadeias cinemáticas. São aquelas cadeias de movimento que envolvem aí vários grupos musculares, né? E aí, a base da cinesiologia, como a gente está vendo aí, é a anatomia, né? É essa função aí anatômica que começou com esses pintores, com essas pessoas que desenvolviam a arte com o objetivo, então, de ter uma melhor ideia da anatomia, né? Esse Albinus também é um anatomista muito importante, foi de onde surgiu a base da anatomia, que é a base da cinesiologia, né?
E, basicamente, a cinesiologia, então, ela tem essa área da estrutura, que a gente chamaria da anatomia, e tem a área da fisiologia, o que nós chamaríamos, então, da função. Então, anatomia, estrutura, fisiologia, função. A interação dessas duas áreas é o que a gente chama, então, da cinesiologia, né? Então, a gente tem muito conhecimento de anatomia, a gente vai estudar bastante anatomia aqui de todas as articulações, e vamos estudar também a fisiologia, só que não é aquela fisiologia da contração muscular, aquela fisiologia específica, né? É uma fisiologia voltada à articulação. A gente chamaria então de fisiologia articular. É entender como que é o funcionamento das articulações na parte interna e na parte externa. Basicamente é isso que a gente vai estudar, né? Então, é muito importante a gente estudar a cinesiologia para o treinamento, para a funcionalidade, para a performance, para a reabilitação também de lesões, para a prevenção de lesões, que é a área que eu trabalho mais aí, né? A parte lesional de atletas que se lesionam. Então, é muito importante a gente conhecer a cinesiologia para a gente poder interagir, entender aí com as lesões, tá? E principalmente com a performance, principalmente com a funcionalidade. É importante que a gente entenda a fundo o funcionamento aí das articulações, né? E dos músculos responsáveis pelos movimentos. E na cinesiologia a gente não precisa decorar aquela decoreba, a gente tem que entender, né? Entender como que é feita a movimentação. Então aqui é um bom exemplo, né? A gente vê as fibras do elevador da escápula, as fibras do romboide, né? São músculos que têm uma função de movimentação sobre a escápula. O elevador da escápula, por exemplo, é um músculo que se insere nas vértebras cervicais. Então, ele é um músculo que tem aí uma importância muito grande para o pescoço. Então, muitas pessoas sentem dor no pescoço, muitas pessoas sentem dor nessa região da cervical, que tem como fonte de origem o elevador da escápula. Por quê? Ele é um músculo que sai da escápula, mas que se insere nas vértebras cervicais. Ele também produz a rotação homolateral, rotação para o mesmo lado. O trapézio, o romboide menor, o romboide maior, o trapézio, são músculos que também têm influência na escápula. Então, se a gente for analisar os vetores de força aqui, ó, que a gente está observando, vocês podem ver que o elevador da escápula, além de ser um elevador, ele também roda a escápula inferiormente, como se essa borda medial virasse para baixo. Então, a gente chama aí de rotação inferior da escápula, né? Nós temos também o romboide. O romboide também tem o menor e tem um efeito de elevar um pouco a escápula. E ele roda a escápula também inferiormente, juntamente com o elevador da escápula. Então, isso é uma análise cinesiológica. Tem muitas pessoas que têm dor no pescoço, que sentem dores muito fortes na região cervical, decorrentes de estiramento excessivo do elevador da escápula. São aquelas pessoas que têm o ombro muito deprimido, que têm o ombro muito baixo. Então, isso acaba estirando o elevador da escápula e isso causa dor. E muitas vezes a pessoa faz alongamento desse elevador da escápula, vai alongar esse músculo, e isso vai causar piora do problema. Então, nem todas as dores do pescoço são causadas por encurtamento do elevador. Na maioria das vezes, é o estiramento excessivo dessa musculatura que gera muitos torcicolos, muitas dores cervicais. Então, é isso que a gente vai estudar aí durante o curso. A gente vai ver cada um dos músculos, quando a gente for estudar o ombro, a gente vai ver as funções de cada um desses músculos, né? O trapézio tem as fibras superiores, as fibras médias e as inferiores. Então, quando ele se contrai, as fibras superiores e as inferiores, eles trabalham rodando a escápula para cima. Então, é o que a gente chamaria de rotação superior da escápula, né? É também um movimento importante de acontecer, principalmente para evitar os problemas do ombro, aquilo que a gente chama de síndrome do impacto, né? Ou esse pinçamento, né, das fibras. Pode falar, Gustavo. Dúvida aí? Tem uma dúvida. O Pois não. trapézio que você falou, é só o do meio que não faz a rotação? Isso, o do meio ele trabalha mais na adução, porque você vê que a fibra dele é mais reta, tá vendo? Uhum. Aí você tem o superior e o inferior. Como eles inserem na espinha, a hora que esse músculo puxa junto com esse, a escápula tende a rodar superiormente. O trapézio, fibras médias, você vai ver que a fibra dele é mais reta, tá vendo? É mais paralela. Então ele tem menos função rotacional do que as outras fibras, superior e inferior. Entendeu? Beleza, valeu. Entendeu? Então isso aí é... Pessoal, se quiser perguntar, pode interromper, viu? Levanta a mãozinha igual fez aí, fica jóia. Então isso aí é uma ação importantíssima desses músculos. Então a gente vai estudar isso aí durante o semestre. O deltoide. O deltoide é um músculo que sai da espinha da escápula e vai para o húmero, para a tuberosidade deltoide. Então ele é um músculo depressor da escápula. Então muitas vezes a gente vê pessoas que fazem musculação, que tem aquele deltoide gigante. Quando você olha, o ombro dela é super deprimido.
muito baixo mesmo, porque o deltoide puxa a escápula para baixo. Se o trapézio aqui não estiver forte suficientemente, a escápula vai descer. E descendo, vai ficar com o ombro deprimido, vai estirar o elevador da escápula, pode gerar dor aqui no pescoço da pessoa. Tá? Então, isso são alterações, são problemas que a gente vê aí que acontecem frequentemente nas pessoas e a gente tem que entender da cinesiologia para a gente poder dar aí uma solução para esse caso, ou treinar a pessoa de maneira diferente, tentar melhorar os padrões que a pessoa executa nos exercícios, né? Porque senão a gente pode ser a fonte dos problemas, a gente pode ser a origem dos problemas que essa pessoa gera, né? Então, aí a gente tem que ter bastante cuidado na prescrição dos exercícios, tem que entender a cinesiologia para poder prescrever o exercício de uma maneira mais adequada, de uma maneira melhor, né? Aqui a gente vê, então, aquilo que a gente tinha falado, ó, o trapézio superior e o trapézio inferior, produzindo, então, a rotação da escápula em torno desse eixo, né? O eixo onde acontece o movimento, rotação superior. Então, a escápula gira, a cavidade glenoide, ela fica olhando para cima, e isso acontece, então, quando você tem a abdução do ombro, você tem a rotação superior da escápula e, consequentemente, isso gera esse processo aí de torção, de rotação da escápula com a cavidade glenoide olhando para cima. Por isso a gente chama de rotação superior da escápula, tá? Então, isso é feito principalmente pelas fibras superiores, pelas fibras inferiores, e aqui também entra o serrátil anterior, que é um músculo também responsável por fazer essa rotação, né? Então, isso aí é cinesiologia, é o que a gente vai estudar, né? A cinesiologia, ela também tem aí uma ciência paralela a ela, que a gente chamaria de biomecânica. Então, interagem muito as duas áreas, né? A cinesiologia, ela interage muito com a biomecânica. A cinesiologia, ela principalmente estuda, como a gente viu aí, a anatomia e a fisiologia. Basicamente, ela é um estudo qualitativo, então ela não se preocupa em dar números, né? Enquanto a biomecânica, ela é uma área que tem como principal fonte de estudo a mecânica, né? E ela se preocupa muito em quantificar o movimento, ela se preocupa muito em botar números. Então, você consegue, através da biomecânica, analisar várias situações, ver os ângulos que você está fazendo no movimento, ver quais músculos você está usando, qual é a atividade elétrica desses músculos. Você consegue medir a força que está sendo gerada pela musculatura de uma maneira indireta. Você consegue medir a cinemática, a cinética da marcha. Né? Então, é uma área do conhecimento que interage muito com a cinesiologia, só que a cinesiologia ela não tem tanta pretensão de quantificar o movimento. A gente faz mais avaliações qualitativas, mais do que propriamente avaliações quantitativas, né? A gente avalia a qualidade do movimento, a gente aprende a olhar o movimento, identificar o que está errado naquele movimento. Mas, se você quiser, você pode também medir esse movimento errado. Mas, normalmente, a gente não faz isso na cinesiologia. A gente preocupa-se mais através da biomecânica para quantificar o movimento, tá? Então, é uma área bastante, interage bastante com a cinesiologia, mas tem objetos de estudo aí meio diferentes, mais em termos de quantificação do movimento. A biomecânica, né, é uma ciência que investiga o movimento sobre aspectos mecânicos, suas causas e efeitos nos organismos vivos. Então, ela basicamente estuda a mecânica, né? A mecânica que é uma área importante aí da física, certo? Quando a gente fala da biomecânica, basicamente, nós temos dois tipos de análise biomecânicas que são feitas. Nós temos a biomecânica voltada para a descrição do movimento, que é o que a gente chama de osteocinemática, né, da cinemática do movimento. E nós temos a análise da descrição das forças que causam o movimento, que é o que nós chamamos de cinética. Então, nós temos a cinemática, que analisa a descrição do movimento, que descreve o movimento, e nós temos a cinética. A cinética, principalmente, ela vai se preocupar com as forças que geram o movimento. No caso do movimento humano, basicamente, quem exerce essas forças são os músculos, são os ligamentos, são as cápsulas, né? O tecido passivo e o tecido ativo atuando conjuntamente. Na osteocinemática, a gente se preocupa em descrever o movimento. A gente descreve os movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, né? Mas não se preocupa com quem está gerando esse movimento. A gente só preocupa em descrever o movimento. E aí nós temos as duas áreas da cinemática, que são a osteocinemática,
que analisa o movimento dos ossos, dos segmentos corporais, e a artrocinemática, que se preocupa em analisar a parte interna do movimento. Ela tem ali a análise da estrutura bem interna articular, né? Os movimentos, micromovimentos que acontecem na articulação quando a gente faz algum tipo de movimentação. Aí tem movimento de rolamento, deslizamento, rotações. São movimentos muitas vezes imperceptíveis. A gente não consegue determinar, ver isso acontecer de maneira visual realmente. É lá na articulação, é dentro da articulação. Depois a gente vai ver alguns exemplos dessa artrocinemática aí acontecendo, né? Quando a gente vai, então, gente, fazer a análise da cinemática, é muito importante que a gente descreva o movimento, né? Que é, então, essa descrição cinemática. Então, nós vamos primeiro descrever, nesses movimentos cinemáticos, o tipo de movimento. Então, é flexão, abdução, rotação interna, né? A localização do movimento. A gente até viu isso nas aulas, né? E que a gente, na cinesiologia, a gente não descreve aquele segmento corporal que está se movimentando. A gente descreve a articulação que está se movimentando. Então, a gente fala flexão do punho, flexão do cotovelo, flexão do ombro. A gente não fala determinados segmentos corporais, né? Flexão do antebraço sobre o braço. Não, a gente fala a articulação que está movendo, flexão do cotovelo, extensão do cotovelo, né? E a gente também, na descrição aí do movimento, a gente descreve quais são os tipos de contração muscular que estão acontecendo. Então, basicamente, nós temos a contração isométrica, a contração concêntrica e a contração excêntrica. Então, isso faz parte de uma análise cinesiológica. Isso faz parte da gente descrever cinesiologicamente o movimento, né? Então, por exemplo, quando a pessoa faz essa rosca, quando ela dobra e estica o cotovelo, a gente falaria, é um movimento de flexão e de extensão do cotovelo. Flexão quando sobe, a extensão quando desce. Isso desencadeia uma contração dos músculos flexores do cotovelo, de maneira concêntrica na subida e de maneira excêntrica na descida. É uma forma da gente descrever esse movimento, né? E para que a gente descreva adequadamente o movimento, é necessário que a gente analise os planos e os eixos aonde acontecem esses movimentos. Então, a primeira parte da osteocinemática é exatamente descrever esses planos, né? Descrever onde que acontecem os movimentos. E aí nós dividimos o movimento em planos sagital, frontal e transverso. O plano seria aquela linha que corta o nosso corpo. O plano sagital, ele corta o nosso corpo de frente para trás. Então, o movimento que acontece nele seria a flexão e a extensão do ombro, do quadril, do tronco, né? No plano frontal, que seria esse plano vermelho aqui, ó, nós teríamos, então, os movimentos de abdução e adução do quadril. Então, você abrir o braço ou o quadril, né, e fechar, são movimentos de adução e abdução. E no plano transverso, nós temos os movimentos de quê? Rotação. O plano transverso seria esse plano que corta o nosso corpo na parte superior e inferior. E aí você tem, então, as rotações acontecendo aqui. Para que esse movimento aconteça, é necessário que exista uma fixação desse plano. É a linha que corta esse plano. Então, nós temos os eixos antero-posterior, que seria AP, né? Que cortaria o meu corpo de frente para trás. O eixo látero-lateral, que corta o meu corpo lateralmente, né? E o eixo longitudinal, que cortaria axialmente aqui, ó. Esse plano, esse eixo longitudinal, também é chamado de vertical ou também chamado de axial. Então, é um eixo que viria aqui, cortaria o plano horizontal. Então, é como se tivesse uma linha passando aqui. Nesse eixo vai acontecer, então, o movimento, as rotações, a rotação interna e a rotação externa, né? Então, quando a gente vê esse movimento acontecendo, nós vamos, então, observar isso aí, ó, a pessoa fazendo esse movimento. Ela está fazendo um movimento que a gente chamaria de flexão do tronco e flexão do quadril. As duas articulações dela estão se movimentando. E aqui a gente vê o movimento também da articulação tibiotársica. A tíbia da pessoa foi para trás. Então, isso é um movimento que a gente chamaria de flexão plantar. Então, aqui está acontecendo a flexão plantar do tornozelo, o movimento de flexão do quadril, o movimento de flexão da coluna torácica e lombar. Mas é interessante a gente ver que o mesmo movimento
pode ter variações, dependendo do grau de flexibilidade da musculatura posterior da coxa. Os isquiosurais, nesse caso, os hamstrings aqui, são os isquiosurais. É o semitendinoso, o semimembranoso e o bíceps. Esses músculos dessa moça aqui, por exemplo, eles são muito encurtados. Então, eles vão limitar a amplitude de flexão do quadril dessa moça e aí ela vai ter que compensar aumentando a cifose torácica e a retificação da lombar dela, diminuindo a lordose. Essa já tem uma flexibilidade excessiva dos isquiosurais, então essa pessoa acaba fletindo bastante a coluna, a pelve, perdão, e pouco a coluna. Observem que a torácica dela fica reta. Então, essa pessoa que tem esse encurtamento grande dos isquiosurais, se você ficar empurrando ela em direção ao chão ou pedir que ela encoste as mãos na ponta do pé, pode ser que ela continue com os isquios bem encurtados e ela compense o movimento na coluna. Isso pode aumentar os graus de flexão da coluna lombar dessa pessoa, podendo favorecer, por exemplo, uma hérnia de disco, né? A gente sabe que aqui, entre as vértebras, você tem os discos intervertebrais. E esses discos, na hora que você flexiona a coluna, eles são empurrados para trás. E isso vai, então, estressar as fibras do ânulo e pode haver, então, o vazamento dessas fibras, consequentemente, a hérnia de disco pode aparecer, tá? Essa já tem, por contrário, uma excessiva retificação da coluna. Fica muito reto aqui a coluna dela, né? E ela acaba não fletindo a lombar. Daí ela pode ter uma sobrecarga nas vértebras. Ela pode ter uma sobrecarga na estrutura vertebral, com excesso de tensão, excesso de carga em cima das facetas articulares e também sofrer de dor. Isso é basicamente o que a gente vê nas bailarinas, né? As bailarinas têm a parte posterior muito alongada. Então, quando ela vai flexionar, ela flexiona muito o quadril, ela gira muito o quadril anteriormente e, consequentemente, a coluna dela não dobra. Essa tem os isquios muito encurtados. Então, ela não flexiona o quadril e flexiona excessivamente a torácica e a lombar dela, com aumento da cifose torácica e a diminuição da curva lombar. Essa já tem uma coisa mais equilibrada, né? Se a gente pensar, ela consegue encostar as mãos no chão com uma movimentação do quadril ao mesmo tempo que uma movimentação da coluna torácica. Então, é um equilíbrio melhor aí da estrutura, né? Então, isso acontece, são os mesmos movimentos, mas a gente tem que prestar atenção no que acontece nesses movimentos, né? O que a gente observa aí nesses movimentos, como que é essa biomecânica do movimento. Apesar de, cinematicamente, serem movimentos que têm o mesmo nome, quando a gente analisa mais profundamente, a gente vê que não existe esse equilíbrio, né? É um processo aí meio desequilibrado. Isso é importante a gente analisar, a gente entender, e faz parte de uma análise cinesiológica, de uma boa análise cinesiológica, né? Ô, Ricardo, desculpa te interromper Pode aí. interromper, sem problema. Tem uns alunos pedindo para entrar aí na... Eu vou ter que sair. Eu tenho que sair para entrar, né? Só um minutinho que eu vou sair aqui para permitir que eles entrem. Só um minuto. Beleza, obrigado, viu? É bom a gente chegar na hora, gente, senão eu fico interrompendo a aula toda hora para poder deixar o povo entrar, né? Beleza. Só tentar sair aqui. É o Júnior. Aí. Pessoal, então o pessoal que entrou aí, ó, vamos tentar chegar na hora, porque senão eu tenho que interromper a aula para poder deixar vocês entrar, tá? Então tentem entrar na hora exata aí para a gente poder compartilhar direitinho as telas e fazer a coisa certa. Vai ter que achar de novo aqui a minha tela. Professor, Igor aqui, durante a aula presencial, o senhor tinha passado esse conteúdo para a gente, aí o senhor falando que naquele primeiro caso da tela, na letra A, isso. A moça, da imagem, ela conseguia, então, fazer o alongamento desse posterior de coxa e também da região lombar. Isso. Mais equilíbrio, né, Igor? Mais equilibrado, né? No último caso, então, aquela forma dela fazer o alongamento, então, no último caso, como ela tem essa retificação da coluna, como o senhor disse. Ela então teria que alongar a torácica, né? Em vez de alongar o isquio, porque o isquio dela é super alongado. Ela já tem o isquio muito alongado. Então, em vez de alongar o isquio, que ela não tem encurtamento nele, ela não vai nem fazer pressão ali, né?
ela vai fazer a pressão, ela deveria alongar a torácica, ela deveria dobrar a torácica. Se a gente quisesse alongar alguma coisa nela, a gente deveria alongar a torácica e não a região do isquio, porque o isquio dela é super flexível. Né? Ela tem muita flexibilidade no isquio. Não adianta nem se alongar daquele jeito, porque ela vai fazer um movimento excessivo. Ela vai ultrapassar o limite anatômico dela. Essa é aquela bailarina que levanta a perna lá no alto, né? Levanta a perna lá em cima. Não precisa alongar essa pessoa, né? Ela já tem um excesso de flexibilidade. Agora, se você quisesse alongar, você poderia alongar a torácica dela, né? Em casos específicos de que a pessoa tem que ter essa amplitude por causa da modalidade esportiva, às vezes ela precisa alongar além desse limite, né? Mas normalmente na maioria das pessoas aquele ali é um excesso de flexibilidade. Tem gente que tem frouxidão ligamentar, né? Tem as articulações muito frouxas. Então a gente não deve ficar alongando excessivamente, porque você vai acabar aumentando essa flexibilidade de maneira errada, de maneira não indicada para ela. Entendeu, Igor? Entendi, beleza. Obrigadão, professor. Beleza, Joia? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Por exemplo, se eu for uma bailarina, se eu alongar a torácica dela, eu vou atrapalhar o alongamento do isquio que ela tem, que ela precisa? Não, você não vai atrapalhar. Você pode... Porque qual que é o problema de você ter a torácica muito retificada? Você normalmente vai ter uma lombar também muito retificada. E aí você tem muito contato nas facetas articulares. Você pode acabar gerando dor na coluna lombar dessa pessoa, com o passar do tempo, entendeu? Quando ela for ficando mais velha. Então, você pode alongar, né, essa pessoa, para ela ser uma bailarina e ter muita flexibilidade, mas você tem também que tomar cuidado para que ela não alongue só o isquio e fique com a coluna torácica e lombar muito reta, com a musculatura muito tensa. Porque muitas vezes acontece isso. Às vezes o isquio é hiperflexível, aí na hora que você vai levantar, fazer a movimentação para cima, em vez de você usar o isquio, como ele ficou muito alongado, o glúteo, que são os músculos que participam, você vai usar a torácica e a lombar. Então a pessoa fica fazendo só o movimento da torácica e lombar, não faz no quadril, né? Como se aqui fosse o quadril, ela só sobe fazendo esse movimento com a torácica. Então ela vai ter os músculos da torácica muito fortes, muito duros, e os músculos do quadril super alongados. Isso vai criando um desequilíbrio, né? Que acaba sobrecarregando a coluna dessa pessoa, gerando forte compressão ali das estruturas e pode no futuro gerar alguma dor para essa pessoa, um desgaste, né? Um desgaste que pode ou não gerar dor para essa pessoa. Mas não vai atrapalhar, se você alongar a torácica, não vai atrapalhar o isquio, não. Ah, sim. Obrigada. Joia. Mais dúvidas, gente? Tranquilo? Beleza, vou compartilhar a tela aqui. Então, essa movimentação, então, você vai observar também nesse exemplo, né? A pessoa está sentando, depois ela levanta da cadeira, ela está também fazendo flexão do tornozelo, dorsiflexão do tornozelo, flexão do joelho, flexão do quadril. Na hora que ela senta, na hora que ela passa de sentado para em pé, ela faz extensão do joelho, extensão do quadril e ela sobe, tá? Então, seriam análises que a gente está fazendo da cinemática, observando o que acontece com as articulações dessa pessoa quando essa pessoa, então, senta e levanta, né? Também é muito importante para a gente saber qual a função de cada músculo, né? Em termos da sua movimentação, entender essas funções musculares, isso aqui é o que a cinesiologia faz, né? Então, aí a gente vê as porções do trapézio atuando na remada alta ali, a gente então tem que dominar um pouco o conhecimento sobre as ações dos músculos, né? Não precisa decorar, né? É importante que a gente entenda qual articulação que o músculo está passando, qual a direção das fibras. Você lembra lá do elevador da escápula, né? Sabendo que a fibra é meio oblíqua e onde é a origem e inserção dele, a gente consegue inferir qual que é a ação que aquele músculo tem, né? Qual a posição do músculo em relação ao eixo, para ver se ele vai ajudar naquele movimento ou não. Então, isso também é fundamental da gente saber e entender, né? Por exemplo, aqui a gente vê o peitoral menor. O peitoral menor é um músculo que se origina nas costelas, em torno da terceira até a quinta costela, e ele tem origem, né? Aqui a inserção no processo coracoide, né? Às vezes a gente troca isso aqui, porque o músculo pode ter, hora que ele trabalha da origem da inserção, hora que ele trabalha da inserção para a origem. Mas basicamente o peitoral menor, ele tem uma origem no processo coracoide da escápula e a inserção
sobre as costelas. Então, o que ele faz, gente? Observando o sentido das fibras dele, observando a origem e a inserção dele, o que ele vai fazer, né? Ele pode puxar a escápula para baixo, porque ele vai deprimir a escápula, ele vai puxar o processo coracoide para baixo. Ele, como ele tem um certo sentido oblíquo aqui, ó, ele roda a escápula inferiormente, ele gira a escápula para baixo, faz aquela rotação inferior aqui, em que o acrômio vai ficar mais baixo aqui. E ele também, no caso de fixar a torácica, fixar a escápula, ele pode acabar elevando as costelas. Então, o peitoral menor é um músculo que trabalha na respiração. Ele ajuda na nossa inspiração. Então, quando a gente inspira, algumas pessoas que têm problemas respiratórios, principalmente aquelas pessoas que têm enfisema, elas podem usar esse músculo, que na realidade é um músculo que a gente considera acessório. Por que ele é acessório? Porque ele ajuda, né, na respiração. O principal respirador e inspirador é o diafragma, mas quando a pessoa tem o diafragma que está deficiente, a pessoa acaba usando os músculos acessórios. Um deles é o peitoral menor. E a pessoa, então, vai acabar tendo uma tendência à elevação das costelas, por causa da ação do peitoral menor de tracionar as costelas para cima. Então, isso é uma análise cinesiológica da ação do peitoral menor. Tem pessoas que, quando a gente olha assim a postura delas, a pontinha da escápula lá atrás é levantada. A gente chama isso de tilt anterior. É como se a escápula tivesse feito isso, né? Ela foi puxada para frente pelo peitoral e a pontinha dela lá atrás levantou. Então, a gente chama isso de uma ação de depressão e de tilt anterior, de báscula anterior da escápula. Isso acontece também, é uma alteração postural bastante comum da gente ver nas pessoas. Tá? Então, isso aí é uma análise cinesiológica, observando a origem, a inserção e o sentido das fibras do peitoral. Tá? Então, a gente tem que estar atento a isso aí. Aqui, né, a gente está vendo o sentido das fibras do trapézio superior, do trapézio inferior, no sentido de rodar a escápula superiormente. E aqui o romboide maior e o menor e o trapézio rodando a escápula superiormente, fazendo aquela rotação superior da escápula, que é muito importante para o bom funcionamento do ombro, para que não haja pinçamento das estruturas que ficam aqui debaixo do acrômio, principalmente o tendão do supraespinhoso, a bursa subacromial e o tendão do bíceps, que passa ali por baixo. Tá? Então, da mesma maneira, a gente analisando a origem das fibras, o sentido, a gente tem capacidade de observar isso aí, né? A gente utiliza também, né, gente, na terminologia para analisar cinesiologicamente o movimento, os termos agonista, antagonista e sinergista. O agonista é o músculo ou conjunto de músculos responsáveis pela execução do movimento, né? E a gente tem as ações antagônicas, que são ações que vão aí a trabalhar fazendo um movimento muitas vezes oposto ao do agonista, e o sinergismo é aqueles músculos que ajudam o movimento a acontecer de maneira mais adequada. São aquelas ações musculares que muitas vezes são ações que a gente não está pensando em fazer, mas elas acontecem de maneira meio que automática. O organismo já tem aí os sinergismos já pré-determinados. E nós temos os tipos de contração que a gente tinha visto: isométrica, a isotônica, que a gente chama de concêntrica e excêntrica, e a contração isocinética. É aquela contração que ela é feita através de um aparelho, que se chama aparelho isocinético. É um aparelho que você tem que ter um computador acoplado a ele e você regula não o peso, você regula a velocidade que você vai fazer a contração. Então, aí você pode fazer o movimento a 10 graus por segundo. Então, o aparelho só vai permitir que você mova o braço a 10 graus por segundo. Ou 30, ou 40, ou 50, ou 120 graus por segundo, que seria mais rápido. Isso, então, gera o que a gente chama de curva de torque. Isso serve para a gente poder analisar aí o torque que está sendo feito pelas articulações, tá? Então, é um aparelho que tem na escola, é um aparelho usado mais para pesquisa, né? Para a medição de torques, de curvas de torque isocinético. Então, Professor, quando a gente vai falar... Oi. Boa noite, o Matheus aqui. O que seriam as contrações isométricas e isotônicas? Nós vamos falar agora aqui, daqui a pouquinho. Tá? Só um minuto. Ok. Então, gente, o músculo agonista é o responsável pela produção do movimento desejado.
O antagonista, ele gera força na direção oposta. Então, o bíceps e o tríceps. O bíceps é flexor, o tríceps é o quê? Extensor. Quando você tem a contração dos dois ao mesmo tempo, a gente chama de cocontração. É uma contração que tende a estabilizar o segmento, tá? A gente vai falar disso aí. A sinergia, então, o que é? Os músculos sinergistas, eles auxiliam ou potencializam a ação do motor primário do agonista, geralmente agindo, estabilizando as articulações que são adjacentes ao movimento, né? Muitas vezes através dessas cocontrações, certo? Então, se você vai levantar o braço assim, ó, você tem movimentação da escápula, a escápula vai rodar. Você não está pensando em rodar a escápula, você está pensando em levantar o braço. Mas uma série de ações musculares sinérgicas estão acontecendo no seu corpo para ver o equilíbrio do seu corpo e para permitir o movimento, né, que ele aconteça de maneira correta. Então, a gente chama isso de sinergia, tá? E as cocontrações são contrações que vão acontecendo aí no corpo para produzir estabilidade, para produzir movimento, né? São contrações sinérgicas que a gente chama, né? Tá? E aí nós temos os tipos de contração, como você perguntou. Então, nós temos a contração isométrica, né? Então, o que é a contração isométrica? Iso igual, metros, né? Tamanho igual. É aquela contração em que você faz força, mas não há um movimento na articulação. Então, esse rapaz aí, por exemplo, ele está fazendo uma força muito grande, né? Mas não há movimento. Ele está mexendo pouquíssimo, né? Ele chegou até aqui, depois ele parou. Até chegar aqui, ele fez uma contração concêntrica. Mas nesse momento aqui, ó, ele travou, ele parou o movimento. Então, ele não teve mais contração, né, dinâmica. Ele está em uma contração estática. Isso a gente chama de contração isométrica. Tá? Então, não há aproximação das inserções, origem e inserção do músculo. Você gera força, você gera tensão, mas não há movimento articular. Tá? Então, nós chamamos isso de contração isométrica. Depois, nós temos a contração concêntrica. Na contração concêntrica, o músculo ocorre no sentido de aproximar as inserções musculares dos agonistas. Então, quando a gente faz assim com o braço, né, a gente está fazendo um encurtamento da fibra e os tendões estão se aproximando. Então, isso a gente chama de contração concêntrica, né? As fibras estão encurtando, aquelas pontes cruzadas de actina e de miosina, elas estão deslizando e se aproximando, a origem e inserção, tá? Então, eu chamo isso de ação concêntrica. E o outro tipo de ação muscular, de contração muscular que tem, a excêntrica. Então, durante o movimento, a contração acontece no sentido de afastar a origem e inserção. Então, se, por exemplo, eu vou deixando meu braço lentamente cair aqui, ó, eu estou fazendo força, só que não é uma força que está encurtando o músculo. O músculo está fazendo uma força de alongamento. Ele não está relaxando, porque se ele estivesse relaxando, não haveria contração. Mas há um movimento interno, né? Há uma contração do músculo, só que nessas contrações as fibras estão se alongando, as fibras não estão se encurtando, que seria na concêntrica. Você está soltando devagarzinho o braço. Você estaria lentamente soltando os braços, não relaxando totalmente, mas lentamente soltando os braços. Então nós chamamos isso de uma contração excêntrica, de uma frenagem do movimento. Deu para entender? Tá? Então, isso aí são ações musculares, são contrações musculares importantes para a gente, que a gente vai analisar o movimento aqui no curso, durante todo o nosso curso, através dessas análises kinesiológicas, tá? Desse tipo de contração aí. Tá? Então, isométrica, concêntrica e excêntrica. Então, quando o indivíduo levantou o braço aqui, ó, ele trouxe o braço para cima, ele fez uma contração concêntrica do bíceps. Na hora que ele desceu o braço, ele fez uma contração excêntrica do mesmo bíceps, tá? Então, eu fiz movimento de flexão do cotovelo, contração concêntrica do bíceps. Movimento de extensão do cotovelo, contração excêntrica do bíceps, tá certo? Então, são movimentos concêntricos na hora que eu venço a gravidade. Na hora que eu venço, as fibras se encurtam, os tendões se aproximam. Quando você lentamente solta o peso, isso é uma contração em que você está gerando tensão com a fibra, mas em vez dela estar se encurtando, ela está se alongando. E com isso há também uma geração de tensão, né? Há também uma força acontecendo, não uma força de encurtamento, mas uma força de frenagem.
Uma força que está impedindo que o peso caia muito rapidamente, que o peso caia rápido demais. Ele vai lentamente soltando o peso, tá? Então, isso aqui, gente, eu queria que vocês anotassem, que vocês tivessem em mãos, que a gente vai usar durante todo o curso. Toda vez que a gente analisa um movimento, esse aqui, por exemplo, né? O que a gente está vendo? Movimento de flexão do cotovelo através de uma contração concêntrica dos músculos bíceps, né? Dos flexores do cotovelo. Então, aí são movimentos que a gente sempre vai, então, quando a gente está fazendo uma análise cinesiológica, a gente tem que analisar essas características do movimento, descrever cinematicamente esses tipos de movimento. São movimentos de flexão do cotovelo através de uma contração concêntrica dos músculos flexores do cotovelo. Na hora que eu estou o quê? Subindo. Na hora que eu estou descendo, o que a gente falaria? Movimento de extensão do cotovelo através de uma contração excêntrica dos músculos flexores do cotovelo. No caso, é o bíceps, o braquial, o braquioradial e o planador redondo. Mas não precisa, a gente não precisa preocupar em dar nome agora aos músculos, porque a gente vai estudando as articulações para dar os nomes. Por enquanto, nós temos que preocupar em descrever, entender esse tipo de contração excêntrica, esse tipo de contração concêntrica, né? E aí analisar isso. Então, é um trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem, vou passar os exercícios, vocês vão tentar fazer isso aqui para mim, ó. Movimento de flexão do cotovelo, através de uma contração excêntrica, concêntrica dos músculos. Então, eu vou passar uns movimentos da musculação específicos, e aí vocês vão descrever para mim esses movimentos que estão acontecendo aí, tá? Dessa maneira, ó, movimento de flexão do cotovelo, ou da articulação que for. Se fosse na hora de descer o peso, a gente falaria movimento de extensão do cotovelo através de uma contração excêntrica dos músculos flexores do cotovelo. O tríceps aqui não trabalhou. Quem que trabalhou? O bíceps, de que maneira, gente? De maneira excêntrica, de maneira a frear o movimento, certo? Então, isso é o que nós vamos fazer bastante aí no curso. Eu quero que vocês guardem esses nomes. Essa é a metodologia que a gente vai usar para descrever o movimento, para fazer a análise cinemática. Combinado? E aí, toda vez, então, que a gente vai, né, descrever esse movimento, a gente vai falar os agonistas, os motores primários, os antagonistas, quem que fazem aquele movimento contrário, né? Quais são os sinergistas, né? Quais são os músculos que auxiliam ali aqueles motores primários a fazer o movimento. A gente descreve também o plano e o eixo que o movimento acontece e os graus de liberdade articular que nós temos nas articulações, né? Esses graus de liberdade articular, eles dependem de quantos movimentos que a articulação consegue fazer, né? Que planos que a articulação consegue mover. Por exemplo, o cotovelo, flexão, extensão, pronação, supinação. Então, é uma articulação biaxial. O joelho, ele faz flexão, extensão, rotação interna e externa. É biaxial. O quadril, flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa. É um movimento triaxial, né? Então, aí, é uma articulação triaxial, triplanar, tá? Então, isso a gente vai fazer também, tá? Então, esses graus de liberdade são o número de planos de movimento permitidos em uma dada articulação. O ombro, o quadril, o punho, cada articulação tem capacidade de se movimentar de uma maneira, em um plano. E aí pode ser um plano só, pode ser 2 ou podem ser 3. Tá certo? Então, isso aí é também importante de descrever no nosso movimento, tá? Aí, gente, alguma dúvida, pessoal, que vocês tenham, que vocês queiram perguntar? Não? Tranquilo? O que é ATM, professor? Pois não? O que é ATM? ATM é a articulação temporomandibular. Sabe isso aqui, ó? Ah, tá. É a têmpora com a mandíbula. Tem muitas pessoas que têm dor na ATM, tem lesão na ATM. Pessoa que tem bruxismo, sabe? Que à noite fica apertando demais a mandíbula, que tem bruxismo, que fica rangendo os dentes. Essas pessoas desgastam o disco que a gente tem aqui. Então, isso gera uma lesão na ATM, que é a articulação temporomandibular. Tá? Beleza, obrigado. Muito bem. Então, gente, o que nós vamos fazer agora? Vocês estão conseguindo ver isso aqui? A tela não, né? Vocês estão só me vendo, né?
Deixa eu tentar compartilhar isso aqui. Tá dando para ver, professor. Tá dando? Ótimo. Tá dando para ver o movimento? Beleza. Tá. Então, gente, olha, o que eu queria que vocês fizessem para a nossa próxima aula, como uma tarefa aí fora da nossa aula, para não ficar muito maçante, não ficar muito pesado aí para a gente, nós vamos, então, quero que vocês analisem, pode ser individualmente ou pode ser em grupo, tá? Eu quero que vocês analisem para mim alguns exercícios de movimentação do corpo, observando aquelas condutas que a gente viu ali da análise cinemática. Então, vocês vão colocar o plano, o eixo que o movimento está acontecendo. Eu vou passar os movimentos aqui. Vocês vão colocar quais são os grupos musculares que estão trabalhando. Vocês vão colocar os tipos de contração que estão acontecendo, se é excêntrica, se é concêntrica, né? É como aquele quadro que a gente viu ali. Movimento de flexão ou extensão da articulação que for, através de uma contração concêntrica, excêntrica, dos músculos. Fazer aquilo. Colocar o plano e o eixo que esse movimento está acontecendo, tá? Colocar se tem alguma ação sinérgica, alguma ação de estabilização acontecendo naquele movimento. Deu para entender o que eu estou querendo? Então, seria basicamente, primeiro, esse movimento aqui, ó, seria uma remada, tá? Remada inclinada. Aí eu quero que vocês analisem para mim aqui a articulação do cotovelo, a articulação do ombro durante esse movimento, tanto na subida quanto na descida. Vocês não precisam colocar ainda os músculos, que a gente vai estudar os músculos aí quando for ver a articulação do ombro. Eu quero que vocês coloquem só os grupos musculares. O que são grupos musculares? Extensores, flexores, abdutores, adutores, tá certo? Esse é um exercício, certo? A remada curvada. Outro exercício que eu queria que vocês analisassem seria o exercício do supino. Esse aqui, ó. Supino, né? O bench press, só que com o braço fechado. Professor, não está projetando a tela, não. Tá, não? Não. Ué, tinha alguém que falou que viu aí? Tá, não, gente? Pra mim, Isabela tá projetando. É? Ué, engraçado. Pra mim tá só a página do joelho. Não, tá na página do joelho. Uai, Isabela, como é que você tá fazendo pra ver isso aí, menino? Tá no do joelho, não do exercício. Ah, é? Tá na artrocinemática. Uai, então eu vou tentar. Engraçado. Você tá vendo, Isabela? Não, eu tô na página da artrocinemática também, travado. Não tem ninguém vendo aqui a tela, não, né? É a 32? Oi? Tá na tela 32 pra gente. Não, porque isso aqui é um programa, sabe? Não é a aula, não, sabe? É um programa. E eu tenho que ver se eu consigo... Sim, do seu programa, travou na página 32 do seu programa, artrocinemática. Ah, não, isso aí é a aula. É a aula. É, isso. Mas eu tô aqui, o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo o movimento do supino. Eu vou tentar fazer uma filmagem aqui no meu celular e eu vou tentar mostrar para vocês o que eu estou vendo, tá? Só um minutinho. Aí eu mostro para vocês. Então, seria esse movimento aí, ó. Tá? Depois eu vou tentar passar para vocês, tentar mostrar na minha tela aqui para vocês verem. Um pouquinho. Professor, parece que tem mais gente querendo entrar também. Gente, aí fica difícil, porque eu tenho que parar a aula toda hora para o pessoal entrar. É como se fosse uma chamada. Eu vou fazer a aula 8 horas. Quem chegar Pois depois, é. aí é complicado. Eu tenho que parar a aula toda hora para deixar o povo entrar. É que os meninos estão pedindo para adicionar na aula. Eu vou adicionar aqui, mas hoje vai ser a última vez, tá? Só um minutinho aqui, que eu tenho que fechar aqui, arrumar um jeito de postar isso aqui para vocês. Ricardo. Oi. Mas, se me permite, eu estava desde 7h50, eu acho que deu algum erro. Ah, foi? Então você... eu também, professor. Cristiano. Tinha muita gente que estava desde cedo e deu algum erro, A gente estava na aula anterior, a gente está esperando, a aula está fechada. Ah, engraçado. Eu vou abrir aqui, peraí. Para nós aqui, ela só abriu às 8 horas. Então, 8h01 eu conectei e aí entrei. Mas é isso mesmo, né?
Eu entrei 10 minha... minutinhos antes, mas aí a gente vai autorizando. Deixa eu ver aqui, ó. Interromper compartilhamento. Deixa eu botar o povo para dentro aqui. Entrou o Fernando, né, que estava querendo entrar? Era só aqui no meu computador, só estava pedindo o Fernando para entrar, né? Entrou já e todo mundo queria, gente? Então aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas acho que não dá, não. Não dá, não. Que é o movimento que eu queria que vocês fizessem. Então, eu não consigo botar esse programa. Professor, envia pelo WhatsApp, não, pelo grupo. O problema é que vou enviar, então eu vou mandar o filminho, então eu vou mandar os movimentos que eu não consegui compartilhar a tela com o programa que eu queria, que é do iMuscle. É um programa O grupo já está até criado, é só você mandar agora, se você quiser. Vou mandar agora. Aqui, ó. Cinesiologia, né? Então eu vou mandar aqui agora. Bom demais que a gente já manda, ó. Então vocês vão receber aí, ó, o filminho de um exercício que é como se fosse... Se bem que tá mal filmado aqui, peraí, deixa eu filmar de novo. Só um minuto, gente, que eu vou filmar de novo aqui e mandar agora para vocês os exercícios, tá? Uhum. Eu não tô no grupo, não. Como eu faço para você me adicionar? Quem que montou o grupo aí, gente? Já tinha esse grupo, né? Adiciona mais uma pessoa aí, gente. Qual que é o número, André? Passa o número para ele, André. 7313-7920. Eu vou filmar o movimento aqui agora e mando para vocês no WhatsApp, tá? Bom demais. Vai dar certo. Aqui, ó. A gente tem que ir improvisando, né, gente? Mas no final vai ser show. Aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é um que eu quero que vocês analisem, que é o bench press, tá? Então, aqui vocês vão analisar o ombro, estou só mandando aqui, o ombro e o cotovelo, tá? Vou mandar agora para vocês aí. No WhatsApp. Isso. Tá enviando. Esse é um deles, tá, gente? Receberam aí? Deu certinho. Beleza. O outro que eu peço aí para vocês analisarem é essa remada aqui, ó, tá? Vou filmar de novo aqui e vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Então aqui, gente, é para analisar as articulações do cotovelo e do ombro também, tá? A fase excêntrica, que é a hora que está descendo, e a fase concêntrica, a hora que está descendo. A concêntrica, a hora que está subindo, e a excêntrica, na hora que está descendo, certo? Vou mandar agora aí para vocês o vídeo. Isso, tá? Então, esse aí, vou mandar um outro também, que é um de membro inferior. Um agachamento aqui. Esse, ó. Esse, então, gente, é para analisar as articulações do tornozelo, joelho, quadril e tronco, tá? O agachamento, certo? Vou mandar aqui agora.
Receberam, gente? Sim. Sim? Recebemos aqui. Ótimo. Então, o que nós vamos fazer? Fazer, então, a análise cinesiológica desses movimentos, certo? Fazendo o movimento de flexão, extensão do tornozelo, ou do joelho, do quadril, através de uma contração excêntrica dos músculos. E aí a gente vai depois, então, corrigir e discutir isso aí. Tranquilo? Tranquilo, gente? Dá para fazer ou não? Tranquilo. Tranquilo, professor, tranquilo. Então, beleza. Então, aí, nós vamos deixar isso para vocês fazerem de tarefa, certo? Eu quero também que vocês, na próxima aula, escolham um movimento para a gente poder analisar, tá? É para trazer para você, para a próxima aula? Trazer que a gente vai compartilhar a tela de cada um para a gente analisar cada um dos movimentos. Beleza? Beleza. Pode ser um exercício de musculação, pode ser um movimento, pode ser qualquer coisa. Aí a gente cada um vai dar um movimento, a gente vai tentar analisar junto para entender isso aí. Isso aí é fundamental para a gente conseguir fazer uma boa análise cinemática do movimento. Não precisa preocupar agora com os grupos musculares. Preocupem só em entender a fase excêntrica, a fase concêntrica, pegar aquele movimento de flexão e extensão através de uma contração dos músculos. É isso aí. Fazendo as contrações, tudo direitinho. Deu para entender, gente? Tranquilo? Tranquilo, Deus. Ótimo. Então, bem, próxima aula, quinta-feira, outra aula síncrona. A gente vou mandar o mesmo esquema do Zoom para vocês e vocês vão entrar aí, mesma coisa que a gente fez hoje. Procurem entrar na hora, né, gente? 8 horas, assim, que aí depois você não tem que parar a aula para poder ver se sobrou alguém lá de fora. Combinado? Professor, o Zoom deu muita instabilidade. Eu mesmo peço até perdão porque tive que entrar novamente, porque deu instabilidade aqui, fechou tudo. A Isabela custou conseguir entrar também, sabe? Deu bastante instabilidade hoje. Fase de teste, né? Vamos adaptando, né? Vamos vendo. Qualquer coisa que vocês tiverem, por exemplo, se estiverem na aula e sair do Zoom, vocês podem mandar o WhatsApp que eu vou olhando aqui e a gente vê para conectar de novo. Beleza, deve ter dado um erro, porque eu estava esperando aceitar desde 7h50. Deve ter dado algum erro aí. Algum erro, porque não tinha ninguém aqui esperando, não. Tá? Exatamente, professor. Eu conectei 7h50 e ficou rodando, eu saí. Não, aí fiquei esperando. Se puder abrir um pouquinho antes, talvez. Eu abro, 10 para as 8 já está aberto. Tá? Mas eu tentei acessar, não consegui. Tentei umas 2 vezes. Vamos ver, vamos tateando aí. E aí, gente, se quem não assistiu a aula, eu vou disponibilizar, vou pegar essa aula, ela está gravada, né? E eu vou colocar lá no YouTube. Combinado? Quem não assistiu aí. Beleza? Qual que é o nome no YouTube mesmo? Ricardo Luiz Carneiro. Ah, tá. Obrigada. Se tiver alguma dúvida aí no YouTube, vocês mandam para mim que eu manda no Zap qualquer dúvida. Tá, pessoal? Que vocês têm aí que eu estou sempre respondendo. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. No quadro de horários, aparece que a aula é só terça. Vai ter aula quinta mesmo? Não, perdão, eu estou confundindo com o da manhã. É terça mesmo. Na terça, ok. Toda terça nesse horário. Quando não tiver síncrona, aí eu vou botar a síncrona. Vou gravar a aula e eu aviso vocês. Tá? Ok, obrigado. Enquanto essa aula de hoje, semana que vem, vai ser síncrona. Mesmo esquema dessa semana. Tá falado? E vocês tentem fazer o trabalho aí, que é analisar essas ações aí desses que a gente mandou no WhatsApp. Beleza. Professor, mas essa questão do trabalho, o senhor quer que a gente digita e envia para o senhor via WhatsApp? Não, é só fazer, mas isso aí nós vamos fazer durante o curso todinho, isso aí, sabe? Depois, no final, vocês vão me entregar uma coisa bacana. Mas, por enquanto, é só para vocês entenderem essa ideia, para vocês fazerem para vocês mesmos, para vocês poderem botar no papel e tirar as dúvidas. E aí, depois, a gente vai corrigir isso na semana que vem. Não, beleza. Obrigadão. Beleza. Show de bola, então, pessoal. Então, abraço para todos. Até semana que vem. Nesse mesmo 10 para as 8 eu abro a sala. Tá legal? Beleza. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, moçada. Obrigado. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp, tá? Tá bom.